Então, eu falei, uma paciente de 40 anos, submetida a cirurgia de catarata nos 2 olhos na adolescência, não sabia explicar muito bem por quê. Tinha sido feita uma fixação de anel intracapsular, com prolene nos 2 olhos há mais ou menos 10 anos, né, antes da consulta dela. E como vocês sabem, a fixação com prolene, seja ele 9,0 ou 10,0, tem um risco de cair, de hidrolisar com o tempo e cair a fixação. E foi o que tinha acontecido com ela. As duas lentes estavam descentradas, né, e meio soltas ali dentro do olho, tá? Ela estava ali no momento, né, com queixa de dor ocular, baixa acuidade há mais ou menos 1 ano, subluxação da lente nos 2 olhos, com uma diferença, e foi isso que me fez optar por uma técnica no olho e outra técnica no outro olho. No olho direito, então, o anel estava perfurando a cápsula, e no olho esquerdo, embora tivesse o anel também, ela tinha a cápsula íntegra, tá? Ela chegava a 20/100 do lado direito, 20/80 do lado esquerdo, com correção claramente aqui de afásco, tá? Então, deixa eu dar uma adiantada. Então, essa primeira cirurgia é a cirurgia do olho esquerdo, tá? Do olho que estava com a perfuração. Então, a partir do momento que você tem uma cápsula que está perfurada, você não pode mais considerar que aquela cápsula sirva para alguma coisa. Então, aqui eu já parti de cara para o Yamane, tá? A minha primeira preocupação era tirar esse anel endocapsular, né, de forma que não tivesse risco dele cair. Essa lente que vocês estão vendo é uma lente de silicone, que tinha sido implantada anteriormente. Então, ela tem um comportamento muito mais difícil da gente manipular dentro do olho, de trabalhar com ela, né? Ali eu fiz, então, uma vitrectomia anterior. Aqui o olho estava um pouco murcho, né? Estava com o tônus meio fraco, por isso que eu coloquei aquele mantenedor de câmera ali às 6 horas. E aqui, como eu falei, eu já parti direto para o Iamane, tá? Esse aqui é o final da cirurgia, ficou super legal a Iamane, ela ficou com 20/50 depois de 30 dias, uma correção muito boa, tudo certo. E esse aqui, então, era o outro olho, em que a gente tinha, teoricamente, o saco capsular íntegro. A partir daí, se você tem o saco capsular íntegro, o correto é você tentar poupar esse saco capsular e a lente que já está dentro dele. Então, por isso que aqui a opção não foi pelo Yamane de cara, como foi no outro olho, tá? Então, aqui eu preparei, né, o leito ali para fazer a fixação com o Gore-Tex, tá? Aqui eu fiz primeiro a perfuração do saco com a agulha, e depois, do outro lado, para depois passar o Gore-Tex, tá? Eu poderia já ter colocado ali o Gore-Tex dentro da própria agulha, né? E já ter passado direto ali, seria um pouco mais fácil. Essa cirurgia já tem um tempinho, e na época eu acabei optando dessa forma aí. Mas tudo bem também, a gente consegue ali passar o Gore-Tex, né? Pela perfuraçãozinha que a gente fez ali da cápsula, e aí passa o Gore-Tex pelo outro lado, né? Usando dos dois lados aqui, a manobra de handshake, para poder, então, posicionar a lente, tá? Então, ela vai passar ali no anel, ou se não tivesse anel, seria direto na alça da lente, né? Para fazer a sustentação, tá? Como a gente tem aqui uma situação de um saco capsular que já está fibrosado, é isso que me dá a possibilidade de fazer esse tipo de cirurgia, tá? Porque esse saco já está mais firme, né? Já está fibrosado, já está mais firme. Então é a mesma técnica do outro lado, não adianta nesse tipo de situação a gente querer fixar um lado só. Então aqui a mesma manobra, a mesma coisa, a mesma ideia, né, do handshake, a gente passa o fio por um lado, pega com a pinça pelo outro lado e tal, para poder então fazer essa passagem do fio e aí sustentar a lente dos dois lados, né? Então ela fica segura ali, né, sustentada pelo Gore-Tex dos dois lados. O Gore-Tex é um fio chatíssimo de manipular e de sepultar, tá? E se não sepultar, é lógico que vai dar erosão de conjuntiva. Então é um passo super importante aí da cirurgia. E a gente vê que a lente ficou ali originalmente numa boa posição, vai precisar de um IAG, né, teoricamente, mas ficou numa boa posição. Só que no pós-operatório de 15 dias, ela estava com um tilt inferior, pressionando a íris. Ela não chegou a abotoar, mas estava pressionando a íris e diminuindo a profundidade de câmera anterior, sem chegar a tocar o endotélio. Tinha um pouco de reação de câmera, aquela opacidade de cápsula, né, comprometendo o eixo visual. Essa paciente não retornou. Eu falei para ela que a gente teria que fazer, provavelmente, né, uma reabordagem desse olho, com certeza o IAG laser, né, para liberar o eixo, mas além disso, uma reabordagem, porque a lente ficou com um tilt grande, mas ela não retornou.
para outra consulta depois. E aqui, vou até pausar, mas é para demonstrar o seguinte. Normalmente a gente faz o Goretex fazendo uma fixação horizontal, né, que se chama, quer dizer, eu fico aqui mais ou menos paralelo ao limbo, os dois pontos de entrada do Goretex. Só que existe uma técnica também, que eu até tenho usado mais recentemente, que é a fixação do Goretex radial, em que a gente faz os dois pontos de forma radial à córnea, tá? Justamente para diminuir o risco de acontecer esse tilt, né, igual aconteceu na cirurgia dessa moça. Tá? E a grande discussão aqui é, você fala, poxa, você fez Yamane no olho e ficou tão bonito, por que não fez no outro? Mas é isso que eu falei para vocês, teoricamente, né, o correto nesses casos é a gente tentar poupar o saco capsular, já que ele não estava comprometido originalmente, né? E aqui a grande questão, que talvez tenha sido o causador do problema, é que a lente que estava dentro do olho dela era uma lente de silicone. E a lente de silicone ela é uma lente muito mole, muito maleável. Então, provavelmente foi por conta disso que deu o tilt também, né? Que a gente não conseguiu aí dar uma estrutura boa o suficiente para esse olho, tá? Então, sempre que a gente está nessas situações, a gente vai acabar se deparando com essa dúvida, né? Faço um Yamane ou tento fixar com Veritex ou com Prolene, alguma outra coisa. E depende muito de cada caso, né? Depende muito de cada situação. Mas eu já aprendi. Então, se tiver lente de silicone, que é uma coisa rara, né? Eu acho que eu não vou tentar fazer Veritex de novo, não. Vou partir para Yamane mesmo, que já deu para ver que não é uma boa ideia. Tá?